Bom, então hoje a gente vai falar de racionalização. Bom, em que consiste a racionalização? Consiste em você racionalizar uma fração, você quer eliminar o radical do denominador, ou os radicais. Então a gente quer entender algumas técnicas para reescrever uma fração de forma que no denominador não apareçam radicais, raízes. Então vamos dividir em casos. A gente vai começar com o caso mais simples, o primeiro caso, que é quando o denominador é uma raiz da forma quando o denominador é da forma raiz quadrada de um certo número. Esse é o caso mais simples, porque tudo que eu tenho que fazer é multiplicar numerador e denominador por este fator. Então, por exemplo, imagine que eu quero racionalizar esta fração, 1 sobre raiz de 5. Então, o que nós faremos? Nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 5. Este é o fator racionalizante. O que é um fator racionalizante? É um fator que nós utilizamos para eliminar o radical do denominador. Então, nosso fator racionalizante nesse primeiro caso é qual? É o denominador mesmo. Então, multiplicando aqui, o que nós obteremos? Nós obteremos o seguinte: vai ficar 1 vezes raiz de 5, raiz quadrada de 5. No denominador, nós teremos raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, que dá a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é o quê? 5. Tudo bem? Vou fazer mais um exemplo. Imagine agora que eu quero racionalizar esta, 3 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 12. Tranquilo? Eu poderia até simplificar um pouco, porque como eu tenho raiz quadrada de 3 no numerador e raiz quadrada de 12 no denominador, eu poderia fazer o seguinte: isso é a raiz quadrada de 3 sobre 12, e cancelar. Mas não vou usar esse artifício, vou usar mesmo a multiplicação pelo denominador, o nosso fator racionalizante. Então, eu vou multiplicar aqui por raiz de 12 no numerador e raiz de 12 no denominador. Então, assim nós obtemos, no numerador tem 3, e raiz de 3 vezes 12, 3 vezes raiz quadrada de 12. 3 vezes 12 vai nos dar 36. Então, fica a raiz quadrada de 36. No denominador, nós teremos raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 12, que é a raiz quadrada de 12 vezes 12, 144. Extraindo as raízes, raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 144 é 12. Fazendo os devidos cancelamentos, eu vou cancelar aqui o 6 com o 12. Aqui fica 1 e aqui 2. Nós obtemos assim 3 meios. Tudo bem? Então é o caso mais simples. Basta multiplicar a expressão numerador e denominador pela raiz que aparece embaixo. Nosso fator racionalizante. Agora vamos imaginar, no segundo caso. Então, no segundo caso, vamos imaginar que o denominador, quando o denominador é da forma raiz enésima de a elevado a n. Tá?
Então vamos imaginar que o nosso denominador agora tem esse formato. Quem vai ser o nosso fator racionalizante? Fator racionalizante. Então qual é o fator que eu vou utilizar para multiplicar numerador e denominador? Vai ser o seguinte, a raiz enésima de a elevado a n menos m. Por quê? Porque imagine que eu tenho uma expressão desse tipo. Vou chamar de n o numerador, e no denominador a gente tem aquela expressão, né? Aquele radical. Tá? Aí veja, se eu multiplico o numerador e denominador pelo nosso fator racionalizante, o que vai acontecer? A gente vai conseguir eliminar o radical. Veja só. Veja, no numerador, tudo que eu tenho que fazer é multiplicá-los, né? Então vai ficar n vezes essa raiz. E o denominador, nós temos raiz enésima de a elevado a m vezes a elevado a n menos m. Veja, quando eu multiplicar os radicandos, eu tenho a elevado a m vezes a elevado a n menos m. Potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Aí fica m mais n menos m. Mas esse m cancela com este, então eu fico com a elevado a n, né? Então a elevado a n. De modo que o índice cancela com a raiz, você obtém raiz enésima cancela com o expoente, no denominador fica simplesmente o a. Fica dessa forma. Então, quando eu tenho um denominador desse tipo, eu posso multiplicar por esse fator racionalizante e a gente elimina o radical do denominador. Por exemplo, vamos racionalizar essa expressão. 3 sobre a raiz décima de 2 ao cubo, por exemplo. Tranquilo? Então, quem é o nosso fator racionalizante? O nosso fator racionalizante é raiz décima. Aí eu fico com 10 menos 3, que dá 7, né? Então, 2 elevado a 7. Esse é o nosso fator racionalizante. Então, vamos multiplicar aqui o numerador e o denominador. Raiz décima de 2 a sétima sobre raiz décima de 2 a sétima. O que obtemos nesse caso? Então, o numerador multiplicando vai ficar 3 vezes a raiz décima de 2 elevado a 7. E no denominador nós teremos raiz décima, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 7 vai dar 2 elevado a 10. De modo que a gente pode simplificar aqui, né? Extraindo a raiz, obtemos 2 no denominador. Então fica 3 vezes a raiz décima de 2 elevado a 7 sobre 2. Então eliminamos o radical do denominador. Tá? Vou fazer mais um exemplo. Então na letra B, eu quero raiz cúbica de 3 sobre raiz quarta de 2 ao cubo. Então, quem que é o nosso fator racionalizante? Bom, o fator racionalizante vai ser a raiz quarta de 2 elevado a 4 menos 3, que dá 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, raiz quarta de 2. Então, multiplicando aqui o numerador e o denominador, raiz quarta de 2, nós obteremos o seguinte. No numerador, vai ficar raiz cúbica de 3 vezes raiz quarta de 2.
No denominador, eu terei raiz quarta. Aí eu terei 2 ao cubo vezes 2, que dá 2 elevado a 4. Eliminamos assim o radical, né? Extraindo a raiz. Raiz cúbica de 3 vezes raiz quarta de 2 sobre 2. Beleza? Alguma dúvida até aí? Bom, agora no terceiro caso, o denominador ele vai ter uma expressão diferente, né? Onde a gente vai precisar agora recorrer aos produtos notáveis para conseguir racionalizar a expressão. Por exemplo, imagine que eu quero racionalizar esta fração. Beleza? Aí já não adianta mais eu multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 5, por exemplo, né? Porque não vai eliminar a raiz do denominador. Então, o que eu tenho que fazer? Nesse caso, quando o denominador tiver esse formato alfa mais beta raiz de alguma coisa, ou alfa menos beta raiz de alguma coisa, a gente vai multiplicar pelo conjugado, né? O conjugado deste é este, né? Por quê? Aqui eu estou pensando naquele produto notável, né? A mais B vezes A menos B, o produto da soma pela diferença, a gente sabe que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? Então, o que nós faremos aqui? Nós multiplicaremos a expressão pelo conjugado do denominador, que consiste simplesmente em trocar esse sinal que aparece aqui no meio. Né? Se tiver mais, a gente vai colocar menos, se tiver menos, a gente coloca mais, para recairmos nesse produto notável. Então, vai ficar 3 menos 3 raiz de 5 sobre 3 menos 3 raiz de 5. Esse é o nosso fator racionalizante. Então, no numerador, vai ficar 12, que multiplica essa expressão. 3 menos 3 raiz de 5. No denominador, nós temos o produto da soma pela diferença. Né? Olhando aqui o nosso produto notável, o A seria o 3 e o B é o 3 raiz de 5. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 3 raiz de 5 ao quadrado. Desta forma, então vai ficar 12 que multiplica 3 menos 3 raiz de 5. No denominador, então vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. Aqui eu tenho 3 ao quadrado, 9. E então eliminamos o radical, né? Raiz quadrada de 5 ao quadrado dá 5. Beleza? Tudo bem? Bom, aqui vai dar 45, né? 9 menos 45 dá menos 36, né? Então ficamos com 12, que multiplica 3. Eu posso até fazer o seguinte, põe esse fator 3 logo em evidência, né? Aí fica 3 vezes 12, 36, que multiplica 1 menos raiz de 5, né? Pondo aqui o nosso fator comum em evidência. Beleza? Fatorando. E obtemos no denominador, aqui tem 9 vezes 5, 45, fazendo a diferença da menos 36. Aí eu posso cancelar o 36. Ficamos com menos, por causa do sinal negativo, né? 1 menos raiz de 5, que é raiz de 5 menos 1. Tá? Então a expressão fica desta forma. Tranquilo? Vou fazer mais um exemplo. Agora eu quero racionalizar este. 3 sobre raiz quadrada de 7 menos 2 raiz quadrada de 10. Aqui eu vou usar a mesma estratégia. Tá? Vou multiplicar pelo conjugado. 7 mais 2 raiz de 5, só que com a raiz, né? Então nós ficaremos com raiz quadrada
de 7 mais 2 raiz quadrada de 10, mesma estratégia, né? Sobre raiz quadrada de 7 mais 2 raiz quadrada de 10. Beleza, então no numerador, multiplico ambos. E no denominador, aí eu tenho a raiz do produto é o produto das raízes. Aí, ou radicando do primeiro com o segundo, vai te dar o produto notável, né? O produto da soma pela diferença. Então, fica quadrado do primeiro, 7 ao quadrado, menos quadrado do segundo. Beleza? Então, aqui nós ficamos com 3, 7 mais 2 raiz de 10. No denominador, aqui vai aparecer o 7 ao quadrado, 49. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4. E raiz quadrada de 10 ao quadrado dá 10. Aí fica 40, né? 4 vezes 10. Tudo isso está na raiz. Bom, no numerador tem 3 raiz quadrada de 7 mais 2 raiz de 10. No denominador, bom, 49 menos 40 te dá 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Podemos cancelar este fator 3 com este aqui. E observamos que a expressão dada ganha esse formato, né? 7 mais 2 raiz quadrada de 10. Tranquilo? Então, mesma estratégia do anterior. Vamos fazer agora um pouquinho diferente, né? Agora imagine que tem uma raiz cúbica. Poxa, agora, como é raiz cúbica, multiplicar pelo conjugado não vai dar muito certo, né? Porque se eu multiplicar pelo conjugado, a gente ficaria com raiz cúbica de 7 menos raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 7 mais raiz cúbica de 2. Aí eu tenho produto da soma pela diferença, só que ficaria quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Nós não conseguiríamos eliminar as raízes, né? Porque aqui é 2 e aqui o índice é 3. Então, e agora? Né? O que a gente faz? Se não é para multiplicar pelo conjugado por causa da raiz cúbica. Agora nós utilizaremos aquele produto notável, né? Ó, x ao cubo menos y ao cubo. Vocês lembram como é que se escreve? Fica x menos y, que multiplica x ao quadrado, mais xy, mais y ao quadrado, correto? Bom, o que eu estou pensando aqui? Eu estou pensando no x como sendo o raiz cúbica de 7 e o y como sendo o raiz cúbica de 2. Então, eu já tenho lá, ó, essa primeira parte da expressão. Quem vai ser o meu fator racionalizante? Vai ser essa parte aqui, ó. Então, a gente vai multiplicar a expressão por... deixa eu colocar assim. Por raiz cúbica de 7 ao quadrado, né, que seria o x ao quadrado, mais o produto dos dois, raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 2, mais raiz cúbica de 2 ao quadrado. Que seria essa parte que está faltando, né? Se eu multipliquei no numerador, vou fazer no denominador, vou fazer o mesmo no numerador. Então fica raiz cúbica de 7 ao quadrado, mais raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 2, mais raiz cúbica de 2 ao quadrado. Beleza. Então nós teremos numerador, multiplicando, né, vai ficar 1 vezes essa expressão. Então, tem muito o que fazer, né? Vou colocar aqui, vai ficar raiz cúbica de 7 ao quadrado é 49, mais, aqui eu fico com a raiz cúbica de 7 vezes 2, 14. E aqui eu fico com a raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4, né? Raiz cúbica de 4. Bacana. No denominador, eu tenho o nosso produto notável, né? Isso aqui vai te dar o cubo do primeiro. Então, fica raiz cúbica de 7 ao cubo, menos o cubo do segundo. Então, raiz cúbica de 2 ao cubo. Então, veja que a gente recaiu lá nos produtos notáveis que trabalhamos nas primeiras aulas, né?
Beleza, aqui eliminamos então, finalmente, os radicais do denominador, né? Então ficamos com no numerador raiz cúbica de 49, mais raiz cúbica de 14, mais raiz cúbica de 4, sobre, aqui raiz cúbica de 7 ao cubo é 7, e raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. Aqui vai te dar a diferença 5, né? Então, raiz cúbica de 49, mais raiz cúbica de 14, mais raiz cúbica de 4, tudo isso sobre 5. Né? Eliminamos assim as raízes do denominador. Beleza, gente? Agora vamos para o quarto caso. Né? O quarto caso vai ser o seguinte. Bom, no quarto caso, a gente vai ter o denominador. Então, quando o denominador é da forma então, a gente vai ter algo do tipo raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B mais raiz quadrada de C. Tá? Bom, como é que a gente vai fazer esse caso? Imagine que você tem uma expressão que é uma fração dessa forma. No numerador eu vou chamar de n e no denominador a gente tem uma soma de raízes. Né? Vai ficar raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B mais raiz quadrada de C. Então, como que a gente consegue racionalizar uma expressão desse tipo? Aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pensar, de novo, né, no produto da soma pela diferença, olhando o raiz quadrada de A mais B como o primeiro termo e o raiz quadrada de C como o segundo termo. Então, eu vou multiplicar desta forma. Raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B menos raiz quadrada de C. Raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B menos raiz quadrada de C. E aí você recai novamente, né, no produto da soma pela diferença. Aqui é como se fosse o teu x mais y vezes x menos y. Então, nós no numerador ficamos com n, que multiplica raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B menos raiz quadrada de C. Beleza? E no denominador, usamos o produto notável, né? Quadrado do primeiro, então raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B ao quadrado, esse é o primeiro termo, menos o quadrado do segundo, raiz quadrada de C ao quadrado. Beleza? Tá. Agora, vamos desenvolver, né? Então vai ficar no numerador n, que multiplica raiz quadrada de A. Vou colocar embaixo, para ter mais espaço. Então ficamos com n, que multiplica raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B menos a raiz quadrada de C. E no denominador, nós ficamos com esse quadrado, a gente consegue desenvolver, né, tranquilamente. Eu vou colocar aqui do lado o desenvolvimento. Ó. Tá? Fica quadrado do primeiro, raiz quadrada de A ao quadrado é A. Mais duas vezes o produto deles. Mais raiz quadrada de B ao quadrado é B. Aí menos, aqui eu tenho raiz quadrada de C ao quadrado, que dá C. Perceba que eu ainda não eliminei as raízes totalmente, porque ainda aparece o dobro da raiz de A vezes B, né? Então, quando eu trouxer para cá, eu vou colocar assim, ó, A mais B menos C mais, aí tem essa parte com radical. Poxa, então não foi suficiente, né? De fato. Mas agora o que a gente faz? Agora a gente usa a mesma estratégia, né?
a gente multiplica pelo conjugado novamente. Aqui é como se fosse o teu x e aqui o teu y. Aí eu multiplico por x menos y. Tá? Então agora a gente vai multiplicar a expressão por. Então fica. Aqui eu tenho a soma, então eu vou multiplicar pela diferença, né? A mais B. A mais B menos C, que seria o x, menos o y, que é 2 raiz de AB. O denominador da mesma forma. A mais B menos C, menos 2AB, raiz de AB. Então, vou colocar assim. Então, multiplicando dessa forma, a gente usa novamente o produto da soma pela diferença de dois termos, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, nossa expressão vai ser esta. No numerador, esse produto grande aqui. Não tem muito o que fazer. Vai ficar n que multiplica raiz de A mais raiz de B menos raiz quadrada de C vezes A mais B menos C menos 2 raiz quadrada de AB. E no denominador vai ficar, aqui é o produto da soma pela diferença. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, fica A mais B menos C ao quadrado menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4. A vezes B, porque o quadrado vai eliminar a raiz, né? Então, chegamos nessa expressão que finalmente não tem radicais no denominador. Beleza? Então, o processo é este. Dá um pouquinho de trabalho, né? Porque é uma soma de 3 raízes, mas a gente consegue eliminar os radicais do denominador. Tá? Antes de fazer um exemplo, eu vou fazer um quinto caso, que é semelhante a esse, mas vai ter um sinal negativo em alguma delas, alguma das raízes, tá? Então, o quinto caso, quando o denominador é da forma, então muito parecido com o anterior, então vai ficar raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B, só que agora tem um menos aqui, tá? Poderia ter posto o menos também aqui ou no outro, a ideia é a mesma. Então tem um sinal negativo em um deles. Então a ideia é a mesma, imagine que a gente tem uma expressão desse tipo, numerador n, aí aqui no denominador a gente tem raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B menos raiz quadrada de C. Então, qual é a ideia? A ideia, de novo, é usar o produto da soma pela diferença, né? Aqui é como se fosse o teu x e aqui o teu y, né? Então, você tem x menos y. Agora, falta multiplicar pelo quê? Por x mais y, né? O nosso fator racionalizante. Então, aqui eu vou multiplicar por raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B, que é o x, mais y, que é o raiz quadrada de C. Da mesma forma, denominador mais raiz quadrada de C. Ao fazermos isso, o que nós obteremos? Aqui vai ficar n vezes raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B, mais raiz quadrada de C. No denominador vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ficar raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B ao quadrado, menos raiz quadrada de C ao quadrado. Eu vejo que a ideia é a mesma, né? Bom, no denominador, o que nós obteremos, né? No numerador eu só vou repetir. Bom, desenvolvendo aqui os quadrados, a gente já sabe como fazer, né? Então vai ficar raiz quadrada de A ao quadrado, que é A. Raiz quadrada de B ao quadrado, que é B.
e o dobro do produto deles, né? Menos o raiz quadrada de C ao quadrado, que é C. Aí eu vou trazer para cá reordenando, tá? Então vai ficar A mais B menos C mais 2 vezes a raiz quadrada de AB. Tranquilo? E agora eu multiplico novamente. Aqui é como se fosse o teu x, né? E este aqui é o teu y. Então vamos multiplicar pelo conjugado. Então vai ficar como? Vai ficar A mais B menos C menos 2 vezes a raiz quadrada de AB. Da mesma forma, né, no denominador, A mais B menos C menos 2 vezes a raiz quadrada de AB. Fazendo isso, nós obteremos. O numerador tem esse produto, né, vai ficar n, que multiplica raiz quadrada de A, mais raiz quadrada de B, mais raiz quadrada de C, vezes A mais B menos C, menos 2 vezes a raiz quadrada de AB. E no denominador vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, porque eu tenho um produto da soma pela diferença, né? Então o primeiro termo é este, A mais B menos C ao quadrado, menos o quadrado do outro. Então fica 2 ao quadrado, 4, e o produto AB, já que o quadrado vai eliminar a raiz. Tá? Então a estratégia como o caso 4, né? A mesma ideia. Beleza? Se eu tivesse menos e menos aqui, né? A ideia seria a mesma. Então não vou fazer o sexto caso porque a ideia é a mesma, o mesmo princípio. Vamos fazer agora alguns exemplos. Imagine que eu quero racionalizar esta expressão. Tá? A gente já sabe a estratégia, né? A estratégia aqui vai ser pensar no produto da soma pela diferença, né? Agrupando aqui. Então nós ficaremos com, explicando pelo conjugado, né? Raiz de 2 mais raiz de 3 menos raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5. Desta forma, né? E assim, o numerador vai ficar raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5. E aqui vai ficar, como é o produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro. Então, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 ao quadrado, menos quadrado do segundo. Então, raiz quadrada de 5 ao quadrado. Beleza? Bom, eu vou desenvolver aqui do lado, né, para ver como é que fica. Fica quadrado do primeiro, né, raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2. Mais o dobro do produto deles. Aí fica 2 vezes 3 dá 6, né? Mais quadrado do segundo. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3. Menos. E eu tenho aqui raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é assim. Então, vou trazer para cá de outra forma. Vamos ficar no numerador com raiz de 2 mais raiz de 3 menos raiz de 5. E no denominador a gente fica com... olha que maravilha, né? 2 mais 3, 5 menos 5. Então cancela, né? Aí fica só o 2 raiz de 6. Beleza? Então esse 2 mais esse 3 dá 5, menos 5 cancelou. Tá, e agora? Agora a gente recaiu no caso mais simples, né? Porque no denominador eu tenho uma raiz apenas, é só multiplicar por raiz de 6. Então aqui vai ficar
vezes raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6. Então a gente fica com o quê? Eu vou deixar, né, raiz quadrada de 6 multiplicando raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5. E aqui no denominador vai ficar raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 dá 6. E tem o fatorzinho 2, né? Então eu multiplico que dá 12. Pronto, eliminamos as raízes do denominador, né? Fazer mais um exemplo. Vamos racionalizar esta. Certo? Bom, mesma ideia, né? Então eu vou multiplicar. Aqui eu tenho a diferença, né? Esse seria o teu x e esse seria o teu y, né? Então eu vou multiplicar numerador e denominador por 1 mais raiz quadrada de 11 mais raiz quadrada de 5. Denominador também. Ao fazermos isso, obtemos o seguinte, né? Multiplico o numerador né? E no denominador vai ficar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, né? Lembrando lá do produto notável. Desta forma. Bom, vamos trazer para cá. O denominador, vou colocar aqui do lado como é que fica, né? Desenvolvendo os quadrados. Então vai ficar quadrado do primeiro, 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes o produto do primeiro com o segundo, então fica 2 raiz quadrada de 11, né? Mais quadrado do segundo, que é 11, menos raiz quadrada de 5 ao quadrado, dá 5. Tranquilo? Então o numerador permanece. E o denominador nós ficamos com 11 mais 1, 12. 12 menos 5, 7. Então fica 7 mais 2 raiz quadrada de 11. E agora, o que eu tenho que fazer para racionalizar essa expressão? Agora a gente recaiu no terceiro caso, né? A gente multiplica pelo conjugado. Então vai ficar multiplicando o numerador por 7 menos 2 raiz quadrada de 11. E o denominador também por 7 menos 2 raiz quadrada de 11. Conseguiremos racionalizá-lo. Então ficaremos com... O numerador só multiplica todos, né? 5 multiplica 1 mais raiz quadrada de 11 mais raiz quadrada de 5. 7 menos 2 raiz quadrada de 11. E o denominador? Como é o produto da soma pela diferença, vai ficar quadrado do primeiro, 7 ao quadrado, né? Vai dar 49. Menos quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4, vezes raiz quadrada de 11 ao quadrado, que dá 11, né? Ficamos com isso. E observe que aqui fica 49 menos 44, né? Que dá exatamente 5. A gente pode cancelar esse fator 5 com este aqui. Aí vai ficar 1 mais raiz quadrada de 11 mais raiz quadrada de 5, que multiplica 7 menos 2 raiz de 11. Beleza? Então fica a expressão dessa forma. Deixa eu colocar um exemplo em que a gente tem sinal negativo em todos, né? A gente vê que de fato é análogo. Então agora vamos racionalizar esta. Raiz quadrada de 2
sobre não vou colocar raiz quadrada de 4 porque é 2, né? Vamos deixar assim, ficar bonitinho. Desta forma. Bom, então a estratégia a gente já sabe, né? A ideia aqui vai ser agrupar os termos dessa forma aqui. Essa primeira parte é o nosso x e esse seria o nosso y. Então já tem a diferença, eu multiplico pela soma, né? Então vou multiplicar por raiz de 3 menos raiz de 5 mais raiz de 7. Tá? Aqui vai ficar da mesma forma. Raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7. Tranquilo? Bom, numerador multiplico, né? Ficar raiz quadrada de 2, que multiplica toda aquela expressão, raiz de 3 menos raiz de 5 mais raiz quadrada de 7. Nem vou fazer a distributiva. Meu interesse de fato é só eliminar os radicais do denominador. E nós ficaremos aqui, ó, produto da soma pela diferença. Fica o quadrado do primeiro. Então, raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5 ao quadrado. Menos o quadrado do segundo. Dessa forma. Assim, então nós teremos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7. E no denominador, deixa eu ver como é que vai ficar, né? Vamos desenvolver aqui do lado. Vai ficar quadrado do primeiro, 3, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 3 vezes 5, 15. Mais quadrado do segundo. Aí tem esse quadrado aqui, menos raiz quadrada de 7 ao quadrado, que dá 7. Então ficaremos com 3 mais 5, 8. 8 menos 7, 1. Menos 2 raiz de 15. O denominador fica assim. Tá, e agora? Agora recaímos no caso 3. É só multiplicar pelo conjugado, né? Então vamos multiplicar aqui no numerador por 1 mais 2 raiz quadrada de 15. E no denominador, da mesma forma. Novamente aplicando o produto notável, né? Produto da soma pela diferença. Numerador só repito. Fica raiz quadrada de 2, que multiplica raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7, vezes 1 mais 2 raiz de 15. E aqui eu fico com o quadrado do primeiro, que dá 1, menos o quadrado do segundo. Fico com 2 ao quadrado, que é 4. E raiz quadrada de 15 ao quadrado, que é 15. Bom, isso daqui é 60. Menos 1 vai ficar menos... Eu já vou colocar dessa forma, né? Deixa eu apagar aqui. Fica menos 59, né? Pronto, então conseguimos dessa forma eliminar o radical do denominador. Beleza, gente? Bom, com isso a gente encerra a nossa aula. A aula de hoje foi mais curtinha mesmo, era só para finalizar o que eu queria falar sobre racionalização, né? Nós falamos nas duas primeiras aulas de produtos notáveis, depois falamos de fatoração. Aí nós encaixamos tudo isso, né? Tanto os produtos notáveis como fatoração nos processos de racionalização, né? E aí a gente finaliza. Talvez hoje ou então amanhã, pela manhã, eu vou postar o arquivo, né, com as questões que eu quero que vocês resolvam e me encaminhem depois, tá bom? Eu tinha até comentado na primeira aula que postaria, acho que na quarta-feira, mas eu esperei a gente concluir, né, fechar todo o conteúdo, e eu posto então
a lista com todas as questões, tá? Ao invés de postar 2. Sim, bem lembrado. Coloque o nome, quem não fez isso, né, o nome completo no chat, com o bloco que você vai cursar, que vai ser a frequência de hoje. Beleza, gente? Então, tenho certeza que o que nós discutimos nessa semana vai ser muito útil para vocês, né, nos cálculos que vocês vão pagar durante o curso. E é isso. Próxima semana é com o professor Gustavo. Então, boa noite a todos. Bons estudos, bom descanso.